seguinte, eu vou fechar a câmera aqui e eu vou prosseguindo. Galera, quando você tem problema de autocorrelação, né? Só um pouquinho que meu microfone falhou. Quando você tem problema de autocorrelação, você verifica se tem autocorrelação pelo teste de Durbin-Watson, como ensinei na última aula, tá? O teste de Durbin-Watson é o Stat-Durbin, né? E ele te indica se tem autocorrelação ou não, tá? A hipótese nula que se, né, não tem autocorrelação, a hipótese alternativa é que tem autocorrelação, tá? E aí, né, nós vimos nos dados que eu passei para vocês sobre o consumo americano que existe autocorrelação. Tá? Então, vamos tentar corrigir. São dois tipos de procedimentos que você pode realizar. Um é primeiras diferenças, ou seja, você pega a observação do ano presente e subtrai do ano anterior, você tem a diferença dessas informações, ou você utiliza a variável dependente defasada, tá? Essas duas coisas você pode realizar num modelo que provavelmente a autocorrelação de primeira ordem ela dá uma amenizada, tá? Por que eu estou explicando isso agora para vocês? Novamente, os dados da PNAD, de cada estado que você está realizando, né, de cada dupla, né, que está realizando essa pesquisa, esse trabalho, essa análise, ela não tem esse componente serial, por quê? Porque é um período de tempo só, tá? Então, você não pode, até você pode, desculpa, até você pode realizar isso na sua pesquisa, só que não é ineficaz, tá? É ineficaz, por quê? Porque a autocorrelação serial, ela varia o tempo e, se puder, o espaço. Aí você tem dados em paralelo. Mas geralmente só varia o tempo da variável. Então você tem que prestar atenção nisso. Conforme foi atribuído esses dados para vocês, de um período só, não há necessidade, não há necessidade de você estar realizando esse teste de autocorrelação serial. Para tanto, eu vou proporcionar um banco de dados para as pessoas realizarem, para os indivíduos, né, os indivíduos da sala realizarem os, os testes. Essa nota vai ser nota complementar. Então, amiguinhos que estão abaixo de 6,5, realizem essa atividade para dar um increase, né, dar um raise na sua nota. Por quê? Porque eu quero que vocês passem de ano. Eu não quero ser um professor ruim. Pelo contrário, eu quero ser um professor bom. Tá? Agora, quem está acima de 6,5, que não, se não quiser realizar e entregar as outras atividades, tudo bem. Tá bom? Mas eu gostaria que todos realizassem por fim de aprendizado. Por quê? Porque o professor faz isso? Primeiro que está na ementa, tá? Primeiro que está na ementa. Só que eu vou falar uma verdade para vocês aqui. Tá? Vou desabafar uma coisa aqui para vocês. Como é que pode assim, a ementa da UEMP, ela segue a ementa de outras instituições e tudo mais. Mas como é que pode, didaticamente, você proporcionar um curso de econometria e misturar os dados temporais com os dados de corte seccional? Tá? Essa é uma crítica que eu sempre faço, porque a autocorrelação serial ele está relacionado com o tempo, e quando você tem os dados de corte seccional, você não consegue atribuir tarefa, né, em relação a isso. Então, fica uma crítica do Ricardo em relação a isso, tudo bem? Enfim, mas, como está na ementa, também como realmente, quem for Zampec, ou que for trabalhar na área de previsão, né, na parte macroeconômica, geralmente vai pegar esses problemas de autocorrelação serial, tem que aprender a corrigir, tá bom? Então, vocês têm que aprender a corrigir, vocês têm que corrigir isso aí, não tem como. Você pega os dados, faz uma relação, por exemplo, desemprego e inflação, e vê que está autocorrelacionado em termos temporais, você tem que corrigir, tá? Não tem como não realizar essa medida corretiva, tudo bem? Tudo bem, galera, até aí? Tranquilo? Alguma pergunta, alguma dúvida ou curiosidade? Beleza, então. Vamos lá, então.
Pois bem. As transformações de modelos são alternativas para corrigir modelos. Nossa, usei dois modelos. Isso aí o professor o ano que vem tem que melhorar. As transformações de modelos são alternativas para corrigir tais que sofrem uma correlação. A principal transformação é a primeira diferença. Galera, para você corrigir modelos autocorrelacionáveis, aplica a primeira diferença. Mas o que é a primeira diferença, professor? Vamos lá para o quadro. Eu vou abrir o quadro para vocês e aí eu vou explicar aqui a primeira diferença. O que é a diferença? É uma operação de subtração entre uma quantidade e outra. Tá? A diferença é isso, subtração. Então, por exemplo, a diferença da minha idade para a idade de, sei lá, vou pegar uma pessoa como exemplo aqui. Eu acho que a pessoa mais jovem da sala deve ter 21 anos. 20 anos, não, 19 anos. Né? Porque entrou com 17, deve estar com 19. Eu tenho 34, a diferença é 34 para 19 é 15, certo? A diferença é 15 anos. Entendeu a ideia de diferença? A diferença é a subtração do maior valor para o menor valor. Em módulo. Em módulo. Agora, quando você não aplica módulo, você pode pegar, então, o valor, sei lá, se for temporal, você pode pegar o valor do tempo presente pelo tempo anterior. Às vezes dá negativo, às vezes dá positivo. Tudo bem? Tranquilo com a ideia de diferença? A ideia está clara? A ideia de diferença, tudo bem? Tranquilo? A diferença é uma subtração entre dois valores? Tudo bem? Então, o que acontece, galera? Vou explicar matematiquês para vocês. Nesse procedimento de autocorrelação, acontece o seguinte. Então, você tem lá um YT, certo? YT é a função do 1 a 0 mais A1, X1T, mais pontinho, 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 né? XNT, com N variáveis, beleza? O que acontece nesse caso? O que acontece nesse caso? É o seguinte. Primeiro que a sua modelagem é econométrica, então tem um termo de erro. Vamos colocar um U, tá? O de T, beleza? Tranquilo até aí? Tranquilo até aí? Então você tem lá T períodos. Agora, quando você pega esse termo de erro aqui, U de T, você tem uma combinação entre os termos de erros períodos anteriores. Então, você pode escrever o seu termo de erro de T de tal maneira, né, de tal maneira que ele seja o termo de erro passado, né, uma parte do termo de erro passado, mais um termo de erro em cima do termo de erro. Ou seja, esse termo de erro vai ser, né, a diferença entre o termo de erro e o termo de erro passado. Beleza? Entretanto, se você conhece esse camarada aqui, você pode, de tal maneira, em um modelo de regressão, subtrair o valor, né, corrente do termo de erro, essa letra que chama ρ, tá? R-H-O. Ρ vezes o valor anterior do termo de erro. Ou seja, nesse caso bem específico, você tem o seguinte, que, por exemplo, a variável dependente menos ρ, variável dependente defasada, nada mais, nada menos é a combinação, de 1 menos ρ a 0, mais A1 x1t menos ρ, x1t menos 1, e assim sucessivamente. Ele tem um padrão de diferenças, tá? Ele tem um padrão de diferenças. Eu sei que matemática aqui fica chato, mas eu quero que vocês entendam o seguinte.
que as combinações, tá, entre variáveis dependentes e variáveis, né, independentes, ela tem sempre um padrão de, né, 1 menos ρ. Certo? Ela sempre tem esse padrão aqui. Ah, professor, mas por que isso? Basta descobrir essa, né? Basta descobrir essa ideia de diferenças que você encontra, né, esse ρ como um parâmetro que você consegue descontar do fator retroativo e você consegue, né, na diferença entre um e o outro, eliminar o problema de autocorrelação. Entenderam? Quando você faz, então, processo de retroação, você contém as diferenças e, nesse caso, você consegue eliminar, em termos teóricos, o problema de autocorrelação. Então, quando você assume que ρ é igual a 1, você tem o seguinte, galera. Você tem o seguinte, tá? Você tem o seguinte, ó. Delta y, o delta nada mais é que o delta y, né? Y menos yt menos ρ, yt menos 1. Quando você assume igual a 1, então fica yt menos yt menos 1, certo? E aqui fica assim, A0, delta 0 mais delta A1, opa, desculpa, 0 barra mais A1 delta x1, e assim até o enésimo, a enésima variável dependente. Tá? Isso aqui é teórico. Por que teórico? Porque na prática basta aplicar um comando no Stata, transformação em primeiras diferenças, que provavelmente a sua autorrelação ela é corrigida. Tá bom? Alguma dúvida? Ô, Léo, tudo bem? Desculpa a demora, não tem problema não. Tá? O importante é participar. Alguma dúvida quanto à teoria da coisa? Tranquilo? Então vamos lá, que eu tenho a ideia no PowerPoint. Eu peço desculpa se está muito lento aqui, porque eu estou falando mais lento por causa da respiração, tá? Minha respiração está mudando e eu preciso falar um pouquinho mais devagar. Se eu estiver falando um pouco pausado, eu peço desculpas. Tudo bem? É o seguinte. Voltando, então. As transformações de modelos são alternativas para corrigir os modelos que sofrem de autocorrelação. Então, a principal transformação é a primeira diferença, conforme ensinei para vocês. Então, você pode fazer diferenças entre um período, dois períodos, três períodos e assim por diante, tá? Então, quando é a R1, é quando a diferença do período presente pelo período anterior. E aí você utiliza o termo de erro em termos de ρ. E em termos de ρ, quando você assume igual a 1, você assume as diferenças. Tá vendo? Então, você vai pegar as diferenças do consumo, mais a diferença. A diferença é o valor presente pelo valor, né, menos o valor do consumo, né, no tempo, um período anterior. Tá? Isso se faz quando você está no Stata e aplica a subtração do período presente pelo período anterior. Tá? A gente vai fazer essa transformação aqui agora. Ok? Então, é o seguinte. Vamos lá no Stata e vamos aprender as diferenças. Ok? Perguntas? Alguma dúvida sobre o critério de defasagens? Desculpa, confundi. As primeiras diferenças? Alguém tem alguma pergunta? Não, tranquilo. Tranquilo. Vocês estão observando o Stata aí, né?
tranquilo aí? Sim, professor, tava. Tá dando chiado, não entendi. Sim, ok. Estamos observando. Ok, obrigado. Só um pouquinho, galera. Então, olha só. Esses são os dados, né, do exemplo que eu estou dando para vocês desde a primeira aula. E vamos fazer os dados, então, em termos de defasagem, tá bom? O que que eu quero que vocês realizem na atividade de vocês na aula de refacção do exercício que eu vou passar os dados? Realizar, né, a estatística do Watson e depois realizar essas medidas corretivas, tá? Como se realiza essas medidas corretivas? Primeiro, você tem que prestar atenção no seguinte: como é que eu realizo as diferenças? Como é que eu realizo as diferenças? A diferença nada mais é que a subtração entre a observação do tempo presente menos a observação do tempo, uma unidade de tempo passada. Tá? Então, eu tenho que escrever de tal maneira que eu entendo a diferença. Então, vamos pensar no consumo. Então, consumption, né? Vamos pensar de consumo, tá bom? De consumo. Vai ser D de diferença e consumo. Eu avaliava consumo. Tudo bem? Então, essa D consumo nada mais é do que a diferença entre o consumo do tempo anterior menos consumo P menos 1. Só que eu errei. Só um pouquinho. Só um pouquinho, pessoal. Ok. O comando está errado, tá? O comando está errado. Então, só um pouquinho. Ó. A diferença, né, de consumo que eu estou aplicando aqui vai ser a variável consumption, né, por isso, consumption menos a consumption em T menos 1. Só um instante, galera. Eu estou errando na diferença aqui. Deixa eu só dar uma analisada na criação da variável. Só um pouquinho. Conforme eu expliquei para vocês, tá? Quando você tem dificuldade, vem help, né? First difference. Poxa, eu fiz isso hoje. Só um pouquinho. Help. Alcohol. Pessoal, vocês estão entendendo onde o professor está errando? Galera? Pessoal?
Deve ser um comando, não é? É, o comando. Só um pouquinho, por gentileza. Só um pouquinho que eu estou errando no comando, no first consumption. Mas vamos lá. O Deixa senhor eu tá só... errando na escrita ou o senhor tá errando Na no comando? escrita, na escrita. Na escrita do comando. Mas o problema é o seguinte, que eu fiz ele agorinha. Deixa eu só ver um negócio aqui, rapidinho. Só um pouquinho, por gentileza, galera. Tranquilo, professor. Isso acontece, tá? Só um pouquinho, por gentileza. Na hora que eu estava preparando a aula, eu acabei de realizar ele, o mesmo comando. Já sei. Eu já sei o que aconteceu. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês. Deixa eu só procurar o que... É que assim, como ele está relacionado no tempo, eu tenho que associar os dados no tempo também, tá? Então, só um pouquinho. Acontece, tá? Insta. Nossa, velho. Verdade. Tá. Isso vai dar certo agora, tá? Entendi por quê. Dá para preparar a aula e não prestar atenção na preparação de aula. Só um pouquinho que o professor vai corrigir isso aqui. Relaxa, professor, ninguém é perfeito. Ah, ninguém é perfeito, é. Só um pouquinho. Ainda mais uma escrita em inglês, né? Que a gente quase não usa. Não, o problema não é esse. O problema é esse, é assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo agora. Caramba, não, que eu tinha feito algo mais simples, entendeu? Só que tem um T de tempo. E eu esqueci de corrigir isso. Outra coisa que eu tenho que pedir desculpa também, eu fiz isso aqui na aula do ano passado e eu esqueci de corrigir. Só peço um pouquinho de atenção de vocês. Mas estava muito fácil. É fácil, galera. Isso aqui é tranquilo, não é lista de cabeça, não. Tá, beleza. Isso vai dar certo, tá, galera? Só fazer um negocinho aqui rapidinho. First difference in start, tá? Ó, vou escrever aqui, different, só um pouquinho, different de consump. Não tá definido, né? Ah, só um pouquinho, ó. Desculpa, galera. Sabe por que o professor está errando? Se vocês souberem, vocês vão me bater. A variável já estava definida, entendeu? Já existia a variável de consump, entendeu? Não prestei atenção. Olha só. É assim, ó. Vamos lá. Deixa eu só escrever aqui. Por isso que o professor está errando, porque ele já tinha definido, entendeu? Eu vou só digitar aqui, daí eu vou confirmar, tá? Vou confirmar se é assim mesmo. Daí eu vou passar para vocês bonitinho.
professor errou porque ele já tinha definido o banco de dados e não zerou o banco de dados. Ele salvou EC. Pronto. Daí o que acontece nesse caso? Ele vai fazer de tal forma que vai estar lá, entendeu? Agora sim. Galera, o que o professor errou? Que enrolou pra caramba aqui? Sabe o que aconteceu? Aconteceu o seguinte. Ele esqueceu de fechar o stata e ele não. Tipo, em vez de ele tipo, fechar o stata e abrir de novo com os dados originais, ele salvou, entendeu? É por isso que quando rodou ali, estava escrito assim, common deconstruction requires that. Não, already definite, já estava definido anteriormente, entendeu? Ou seja, a variável já estava definida, entendeu? Ele esqueceu de fechar. É por isso que eu estava me matando à toa. Desculpa. Infelizmente, o professor foi como eu posso dizer para vocês? Meio desligado. Então, vamos lá, ó. É o seguinte. Vamos pensar no seguinte, ó. Deixa eu fazer aqui, então, toda a limpeza das variáveis. Só para relembrar a última aula, temos o seguinte. Estou limpando, tá? Esse aqui. Vou limpar todas as variáveis e vou deixar as variáveis em nível. Tá? Deixar as variáveis em nível. O que é? Consumo, renda, riqueza, taxa de juros. Então, só essas aqui que nos interessam. Nós vimos que essas variáveis aqui, elas estão com um problema de autocorrelação. Tudo bem até aí? Tranquilo? Essa ideia tá ok? Sim, professor, enquanto tá suave. Isso, essa ideia tá ok. Então, o que acontece nesse caso, então? Eu expliquei as primeiras diferenças. Eu preciso aplicar as primeiras diferenças para como forma teórica, ela implica que quando você aplica as primeiras diferenças, geralmente, por meio de autocorrelação, ela se corrige. Tudo bem com a ideia teórica? Tudo bem. Ok. Aonde o professor estava capengando aqui? O professor esqueceu de fechar o stata e não salvar, quando você não fecha o stata, as variáveis que você testa antes da aula, elas ficam salvas. Tudo bem? Então, vou aplicar aqui, ó. Quando eu faço o gen, é generate, tá? Vou gerar uma variável chamado dconsump. Beleza? O que é o dconsump? É a diferença do consumo. Do consumo do ano presente pelo ano anterior. Tudo bem? Esse X aqui vai ser o consumo presente. Tá? Aí você abre colchetes, underline N. Por que underline N? Porque você releva em consideração o consumo presente. E aqui vai ser o consumo do ano passado, ou defasado em uma unidade. Dá Enter aqui. Pergunta, por que uma observação é chamada missing, ou seja, ela é suprimida? Alguém sabe? Pode repetir, professor? Por que uma observação é suprimida do banco de dados? Alguém sabe? Alguém sabe a ideia? É assim, ó. Vou mostrar no quadro para vocês entenderem. Presta atenção na parte estrutural, operacional da coisa. Acontece o seguinte. Vamos supor, ó. Você tem lá o consumo em 2010, 2011, 2012, 2013, 14, 15 e tudo bem, de 10 a 15. Você tem lá o consumo a 10, 20, 25, 30, 32, 34, 36, 38.
que quer dizer as diferenças, delta CT? É pegar o 20 e tirar por 10, dá 10. É pegar o 25, né? Pegar o 25 e tirar por 20, dá 5. É o 30 tirar por 25, dá 5. Por que falta uma observação nesse caso? Alguém sabe? Esse número é a diferença desse por esse número é a diferença desse por esse número é a diferença desse por esse. O próximo vai ser 2, que é 32 menos 30. O próximo é 2 também. Você não concorda comigo quando você faz as primeiras diferenças, você, né, perde uma observação? Certo? Porque a primeira é a base? Não, porque as diferenças você sempre vai perder uma observação, porque você pega anterior pela posterior, ou posterior pela posterior. Então. Isso, primeiro é a base, pode ser. Se você pensar em base, sim. Entendeu? Essa é a ideia. Então, por isso que é o mixing, tá bom? Tranquilo? Tranquilo. Então, tranquilo. Vamos voltar pro estado. Então, aquele comando ali, né? Esse comando aqui, ó, que é dado por generate, a variar, ó, generate, ou gen. Gen é uma forma resumida de generate, tá? O status entende. Quando eu coloco D, vou colocar agora D income, beleza? O que é D income? É a diferença da renda. É a renda do, né, a renda presente menos a renda do, né, do passado, tudo bem? De uma unidade anterior. Vai ser igual. Eu escrevo income, certo? Que é a renda disponível. Abro o colchete underline N menos income underline N-1. O N e N-1 quer dizer, o N é o período de tempo presente e o N-1, uma unidade atrás. Tá? Do Enter, tá vendo? Mesma coisa. Tudo bem? Tranquilo? Beleza, professor. Ó, gen, wealth. É riqueza. Vai ser wealth não, tem que ser the wealth. Por que the wealth mesmo? Alguém sabe? Porque é a diferença entre a wealth é a riqueza, né? A diferença entre a riqueza presente menos a riqueza em um ano anterior. É só isso. Tá? Wealth, underline, abre colchete, underline N, menos wealth, N menos 1. Abre, tem que ter um underline, tá? Tem um underline. Tá? Uma variável faltando. E por fim, também você vai aplicar na taxa de juros, interest. Assim, ó. Faltou o D, né? Porque é a diferença. Interest. N menos interest. N menos 1. Beleza. Gerei minhas variáveis de diferença. Faz regressão. Regress. Ó. D consume. D income. D W-E-A-L-T-H. D, né, interest. Pessoal, pergunta, por que eu dei em todas as variáveis mesmo? Por que eu dei em todas as variáveis? Tanto a diferença? Diferença. Perfeito, Léo. Perfeito. É isso mesmo. Dou Enter. Roda o modelo. Tá vendo? Então, as diferenças ali você pode medir em termos de propensão, né? Propensão da renda em relação ao consumo, 82%, riqueza 1%. Essa aí é suprimida. Aí aparece uma suprimida, né? Então eles tiram essa. Ah, verdade, cara. Verdade. Não, a suprimida não. A suprimida Ela é jogada no montante. Não, ela é jogada no banco de dados, tá? É um banco de dados, tá bom? Nesse caso, galera, existe uma convenção que você pode rodar esse modelo sem constante também, tá? Porque a constante, você não consegue fazer diferenças, né? Você
pode rodar assim, ó, the income, the wealth, the interest, no constante. Constante. Pá. Tá vendo? Tá vendo que as diferenças da taxa de juros ela não é significante a 5%, as demais são a 5%, tá bom? Agora, você digita Stat Durbin e verifica se deu bom ou deu ruim. Pá, Stat Durbin. Ó, a probabilidade é 73. A hipótese nula é que não tem autocorrelação serial. Quando a probabilidade é maior que 5%, e aceita H0 ou rejeita H0? E aí? Se for maior que 5%, aceita, né? Aceita H0, Leonardo. Então, o que aconteceu com o nosso modelo em termos de autocorrelação serial? Corrigiu ou não? Corrigiu. Corrigiu? Corrigiu. Então, você faz esse trabalho todo, professor. Então, é só. O número que a gente conta é sempre aquele prove. Prova Q quadrado. Isso, prova Q quadrado. Isso. Probabilidade maior que o Q quadrado, que o Q quadrado é o teste, né? De Durbin para autocorrelação, porque você está analisando a variância nesse caso. Tá? Então, assim, as primeiras diferenças, elas ajudam bastante no problema de correção de autocorrelação. Tá? Tem um teste alternativo chamado teste da defasagem, teste da defasagem da variável dependente. Quem é a variável dependente nesse caso? Quem é a variável dependente nesse caso? O consumo? Consumo. Então, quando você faz a defasagem de uma unidade na variável dependente, você também pode corrigir a autocorrelação. Ou seja, então, se você roda o consumo, nesse caso, você roda o consumo, consumption, né? Income, wealth, interest, e a variável defasada, de consumo, é consumption, né? Ah, esqueci, né? Regress, né? Esqueci regress, ele não roda, né? Esqueci regress. Você dá o regress aqui, e o resto, pá, também não. Também não. Peraí. Ah, não dá, né? Tem um M aqui, né? Consumption. Esse, regress. Aqui. Ah, rodei. Faz stat Durbin. Vamos ver se dá certo? Às vezes sim, às vezes não. Ah. Cara, e aí? 00515. Ai, que dor no ouvido. Desculpa. Alguém mexeu e me deu dor no ouvido muito grande. Hoje eu tô fazendo um trabalho de respiração e eu tô mais tranquilo, e aí qualquer barulhinho assim eu tô tendo respostas muito rápidas. Galera, eu tenho minha estatística teste em 00515. O que eu faço agora? Tá vendo que eu rodei a variável dependente defasada contra... Não, eu fiz um modelo quase semelhante àquele modelo que tem problema de autocorrelação, só que eu incluía a variável defasada nas variáveis independentes, e eu tenho uma probabilidade igual a 0,05 né, 0,051. Aí eu pergunto, passa ou não passa? Tiro o problema de autocorrelação ou não tiro? O que vocês podem responder para mim? Você pode falar, você pode colocar e dizer o que aconteceu, não é? Não, é só assim, a 5% ele passa, cara. Então, ele deu 5%, né? Deu 0,0. Um pouquinho, é bem assintótico. É aceitável isso? Claro. Então, fechou. Então, o consumo anterior influencia o consumo. Aí que vem a interpretação econômica. Tá? A variação do consumo, né, o consumo anterior, né, a variação do consumo, ele influencia 22% do consumo atual. Mas tem que explicar isso, entendeu? Quando você inclui no modelo
A variação do consumo, você tem que explicar que o consumo anterior realmente influencia, entende? Nesse caso. Sacou a ideia? Sim. Entendeu? É aí que vem a sacada econômica da coisa. E se caso aí desse, tipo, sei lá, 4%, 0,04? Yes. Aí seria autocorrelacionado. Aí seria autocorrelacionado. Lá no, você está falando no teste, né? De que quadrado, não Isso, é? isso. Isso. Aí seria autocorrelacionado. Aí você. Daí eu tiraria, no Não, caso. aí você aplicaria o teste. Aqui, ó. A correção completa, que está nas primeiras diferenças. Ó. Nas primeiras diferenças, me deu uma estatística onde você não tem mais autorrelação. Uma alternativa para que você mantenha o modelo é você aplicar o consumo defasado na variável independente. Aplicando isso, você tem um modelo onde os parâmetros, né, os dados estão em nível, você não fez nenhuma alteração, e você tem que explicar economicamente o que acontece com a dinâmica do consumo, entendeu? Porque quando você aplica a primeira diferença, você está aplicando dinâmica, o Leonardo, entendeu? Por que dinâmica? Você está analisando a variação do consumo entre dois períodos, período presente e período anterior, entendeu? É essa a sacada. Você deixa um modelo mais rico, porque você está aplicando, né, um problema de dinâmica ali. A diferença do consumo é de 22% do consumo atual. Então, assim, entre um ano e o outro, existe uma variação positiva de 22% do consumo em termos de mantidas outras variáveis constantes. Entende? Mantidas renda, riqueza, taxa de juros. Então, a variação do consumo entre períodos é de 22%. Ou seja, mantidas outras variáveis constantes, a variação do consumo pura é de 22%. Entende? Não sei se ficou claro. Ficou claro, professor. Porque é o seguinte, quando você tem as primeiras diferenças da variável independente, você está trabalhando com dinâmica. Você avalia o consumo, né, a variação do consumo em relação ao consumo do presente. Justamente vamos falar a verdade, essa análise de variação do consumo em relação ao consumo presente, eu estou fazendo a variação da produção na minha tese, né? Um dos modelos é econométrico. Então, a variação da produção, em termos da produção, é assim que nós analisamos. Então, por exemplo, você tem uma variação da produção positiva ou negativa, ou taxas, ou, em termos de elasticidade, se você tem uma variação menor que 1, maior que 1, você analisa, por exemplo, a produção do Brasil e de soja, de grãos. O meu modelo, que eu tenho até corrigir a partir de amanhã, é o seguinte, modelo de grãos. O Brasil ele produz muito, só que a elasticidade da produção, né, dinâmica ela não é tão grande como se pensa, entende? Porque é menor que 100%, é menor que 100%. Sendo menor que 100%, o que acontece? A, a produção agrícola ela não está baseada ela não está baseada em termos de produtividade, mas em termos de expansão de área, entendeu? Não é a produção em si ela é pujante, mas em termos de expansão de área. Para que ela fosse altamente produtiva, se você expande a área em uma unidade, por exemplo, você tem que ter a produção mais do que uma unidade no período. Agora, se você tem a produção em uma unidade, assim, eu estou normalizando, porque a produção não é em área, por exemplo, em grãos é em toneladas, entende? E a área ela aumenta em quilômetros quadrados. Não sei se está claro para você. Mas estou pensando na mesma unidade. Se nós normalizarmos para a mesma unidade, vamos supor que a unidade Ricardo, sabe, eu coloquei uma unidade minha lá, Ricardo. A área ela expande em uma unidade e a produção não expande tanto em uma unidade, expande menos. Então, a produtividade ela tem variações decrescentes. E é um problema isso. Por quê? Você sabe por que é um problema? Você tem ideia por que é um problema? Ué, se a área expande mais do que a produção, vai chegar um tempo que nós não temos mais áreas Quer dizer que a para produção não é produzir. tão eficiente, né? Que ela precisa de muito espaço para produzir. Perfeito. Né?
E aí você, a sua fronteira agrícola não vai chegar no momento que vai exaurir. E aí você tem que procurar tecnologia suficiente para manter a mesma produção, ou para alavancar a produção. Esse é um grande problema que o Brasil enfrenta, porque cada vez nós temos menos áreas, né? Áreas de produção, entende? É essa sacada, a mesma ideia do Sim, é consumo. limitado, né? A área É a mesma coisa, é a mesma coisa do consumo. Se o consumo cresce 22%, é porque a renda, você não pode expandir, de forma lógica, você não pode proporcionar 100% da renda para consumo, só uma parte. Entendeu? E cada vez mais que você vai aumentando a renda ou a riqueza, menos você tem que proporcionar para consumo. Entendeu? Então é dinâmica isso aí. É por isso que é interessante entender a autocorrelação serial. E por isso que é muito legal você entender porque quando você coloca a defasada na variável explicativa, para você entender como funciona o processo dinâmico do modelo. E aí você tem um modelo bem bacana. Entendeu? É isso. É isso que eu quis explicar para vocês. Certo? Pessoal, alguma dúvida? Alguma Tá dúvida? tranquilo, eu acho que foi bem esclarecido. Assim, eu peço desculpa assim, bobeira, cara. Foi bobeira minha. Eu tinha feito, não tinha fechado, não tinha pegado os dados originais. Então foi bobeira minha, ele deu uma enrolada boa, mas depois eu vi onde estava o erro e aí dá para vocês seguirem por aí. Crianças, é o seguinte, aqueles que estão com menos de 6,5, peguem essa aula, eu vou passar os dados a partir de amanhã, hoje eu não vou passar, esquece, estou cansado. Realmente eu tô aprendendo a respirar direito, a falar melhor, né? Então eu preciso agora descansar, porque o tempo passa mais devagar nesse processo que eu tô aprendendo aí de falar com diafragma aí. Não sei se melhorou aí, não sei se piorou, vai ter que adaptar, tá? Então meu nariz nossa, tô bem estranho com o nariz aqui. Enfim, é o seguinte. Pessoal que está com abaixo de 6,5, amanhã ou quinta, eu vou postar esses dados de uma atividade, eu vou colocar o anunciado. Baseie-se nessas 3 aulas de autocorrelação. Faça esse exercício para aumentar, galera. Esse Faz. seria aquele trabalhos extras, né? É, trabalho extra, porque eu não quero que vocês cheguem no dia 15 de dezembro estourado, tá? Professor, eu preciso de. Deixa eu até vou fechar a gravação.